Vamos às notícias políticas desta segunda-feira. Arimatea Souza, luz amarela para os gastos do Poder Judiciário na Paraíba. Boa noite. Boa noite, Cheta, Mônica, boa noite, telespectador. Não só para a Paraíba, mas para pelo menos 17 estados da federação. A luz foi acesa pela Secretaria do Tesouro Nacional e objeto de uma ampla reportagem na edição de hoje do jornal Valor Econômico. Só lembrando, conforme os limites legais, o Poder Judiciário pode tem um orçamento de até 6% das receitas estaduais. E no caso aqui da Paraíba, 6% das receitas estaduais, e tem um famoso limite prudencial, ou seja, é de 5,4% das receitas do Estado. É quando acende a tal da luz amarela, de alerta, que o limite, o teto está perto de ser alcançado. No caso da Paraíba, o Judiciário já consome 5,7% das receitas do Estado, o que é algo bastante preocupante. E tudo indica que o Ministério Público está na mesma balada também, perto do teto de gastos. Não é o orçamento do Ministério Público, é bem menor do que o Judiciário, mas a proporção também já estaria encostando no seu limite máximo. E é bom lembrar o seguinte: se for adiante aquele reajuste de 16,38% nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que vai ser objeto de deliberação pelo Congresso Nacional, esses tetos vão ser todos estourados, porque, como nós sabemos, tem um efeito cascata e o aumento do salário do Supremo Tribunal Federal rebate tanto nos juízes da Justiça Comum, que são pagos com os cofres estaduais, como também no próprio Ministério Público de cada estado, cujo pagamento também é oriundo das receitas estaduais. Então, é hora de pisar no freio desses poderes para que eles não caiam na lei de responsabilidade fiscal, que é a lei que baliza os gastos, principalmente com o pessoal aqui no país. Arimatea, várias categorias do funcionalismo estadual na Paraíba têm salários que não são levados para a aposentadoria, e tem algum debate sobre isso, alguma abordagem na campanha desse ano? É o outro lado da moeda do que a gente estava falando agora sobre o Judiciário e Ministério Público. Esse assunto, infelizmente, passou ao largo dos candidatos. Até agora, ninguém se aprofundou sobre esse tema. O que é que acontece? Várias categorias do Poder Executivo, principalmente, e eu destaco a área policial, a área da segurança pública e o magistério, têm gratificações que não são incorporadas aos vencimentos de forma definitiva. E isso, por conseguinte, não gera efeito previdenciário. O que está acontecendo? No primeiro momento, para segurar os gastos da inatividade da Previdência Estadual, mas principalmente para desestimular esses servidores. Muitos deles já têm tempo de serviço para a aposentadoria, mas como o salário da ativa é bem acima da remuneração do inativo, por conta dessas gratificações, o servidor acaba, para não ter um baque nas suas receitas, estendendo a sua atuação, o seu tempo de atividade, principalmente do Poder Executivo, para não abrir mão dessas gratificações, volto a dizer, principalmente na área da segurança pública e da educação. É um assunto que essas categorias funcionais precisam tocar e abordar nas discussões, nos debates com os candidatos ao governo do Estado. É um assunto que está sendo empurrado com a barriga, para usar a expressão popular, mas chega um momento em que a própria idade etária do servidor leva ele a mergulhar, a optar pela aposentadoria, e aí as suas receitas, em momentos assim, até que ele precisa ele gera despesas adicionais com saúde, com remédios, etc., ele amarga essa distorção entre salário ativo e inativo para a mesma função. O Tribunal Regional Eleitoral liberou oficialmente a listagem dos candidatos na Paraíba nas eleições deste ano. São 595 candidaturas protocoladas no TRE da Paraíba. 5 para o governo do Estado, 5 para a vice-governadoria, 7 para o Senado, 14 suplentes de senadores, 158 candidatos à deputação federal e 406
candidatos à deputação estadual. O TRE tem até o dia 17 de setembro para apreciar todos esses pedidos de registro de candidatura que ainda são passíveis de recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Certamente muita coisa, muita candidatura Brasil afora vai passar pelo crivo das eleições no dia 7 de outubro sem ter eventualmente um recurso julgado de forma definitiva pela Justiça Eleitoral. Bom lembrar que esse prazo de 17 de setembro também vale para os candidatos à presidência da República, só que com detalhe: 17 de setembro é o prazo limite para o Tribunal Superior Eleitoral julgar esses pedidos de registro de candidatura. Como são candidaturas nacionais, as candidaturas à presidência não são protocoladas nos TREs, são diretamente apresentadas ao TSE. Eventualmente, se houver algum assunto de natureza constitucional, é o caso, por exemplo, da provável impugnação do presidente Lula, isso poderá subir ao Supremo Tribunal Federal. Mas, em termos infraconstitucionais, o próprio TSE é a primeira e última instância a julgar candidatos à presidência da República. 2 destaques nacionais hoje, na verdade são 3, 2 eleitorais. O primeiro é que o governo federal anunciou, estava hesitando muito, mas hoje anunciou que vai abrir uma discussão com os caminhoneiros que fizeram aquela famosa greve prolongada no mês de maio, no que diz respeito à aplicação ou à anistia das milhares de multas que foram aplicadas naquele período pela Polícia Rodoviária Federal, principalmente. A Procuradoria-Geral Eleitoral apresentou hoje novos pareceres com relação à impugnação do ex-presidente Lula. Há uma impugnação tramitando do próprio Ministério Público Eleitoral, da Procuradoria-Geral Eleitoral, mas houve 6 outras impugnações movidas por partidos e esse parecer que foi dado hoje diz respeito às ações que não foram geradas pela Procuradoria-Geral Eleitoral. E para fechar, saiu mais uma pesquisa hoje sobre a sucessão presidencial. Foi uma pesquisa contratada pela Confederação Nacional dos Transportes, a CNT. Detalhe interessante, a pesquisa foi contratada, registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 09086/2018. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas em 137 cidades do país. A curiosidade é que a pesquisa não tinha no seu questionário uma variação de cenário sem a presença do presidente Lula. O único cenário que foi contratado e divulgado é a pesquisa com a presença do ex-presidente Lula, o que aparentemente é o cenário menos provável que está se desenhando. De qualquer forma, os números foram os seguintes da pesquisa CNT. Lula, 37,3% das intenções de voto, Jair Bolsonaro, 18,3%, Marina, 5,6%, Geraldo Alckmin, 4,9% e Ciro Gomes, 4,1%. Pesquisa espontânea da CNT. Ok, Matheus, boa noite, obrigado.